Palavra de Deus para a sua vida hoje, que eu quero compartilhar com você, está no livro de Mateus. Mateus, capítulo 6. Quem disse essas palavras foi o Senhor Jesus. E o meu desejo, o desejo do meu coração, pedindo a Deus que pelo seu Espírito me dê sabedoria e discernimento, é abençoar a sua vida. É ministrar uma palavra no seu coração que venha mudar a sua vida, que venha te trazer uma nova visão, que venha te trazer uma nova perspectiva da sua vida. Eu quero dizer para você que não são as circunstâncias que te cercam que vão te derrotar, de maneira nenhuma. Não são as circunstâncias que te cercam que vão acabar com os seus sonhos ou com os seus projetos. Também não. Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus 28:18 que a Jesus Cristo foi dado todo o poder no céu e na terra. Então, se todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra, é Ele que tem o controle de todas as coisas, inclusive da minha e da sua vida. Não são as circunstâncias que vão nos derrotar. Quando nós olhamos para a situação no Brasil e no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo, as situações realmente não são boas. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Nós estamos vivendo uma guerra, né, lá fora, a Rússia contra a Ucrânia. Nós estamos vivendo vários fenômenos no Brasil e no mundo, como alta de petróleo, óleo diesel, gasolina, tudo isso. Todas essas coisas são uma cadeia produtiva, não é? Quando mexe em uma peça do tabuleiro, todas as outras peças precisam ser mexidas também. O governo tem feito o que pode fazer, ou não sei se tem deixado de fazer alguma coisa. Não estou aqui para analisar esses fatos, isso aí se faz em outros momentos. Mas eu estou aqui para dizer para você que não são essas circunstâncias que vão derrotar você e eu. Não são essas circunstâncias que vão derrotar o povo de Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus depende de Deus. O povo de Deus depende de Deus. O povo de Deus, ele está com o coração em Deus. A Bíblia diz que aquele que crê em Deus vencerá. E Jesus nunca disse que seria fácil, que seria bom, que seria... Não. Jesus disse que ele será conosco todo o tempo, até o final dos tempos. Que ele não nos abandonará. Todavia, Jesus disse que nós iríamos passar por momentos difíceis. E é o que nós estamos vivendo. Mas ele disse assim, olha, não se turbe o vosso coração, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão o mundo, se estiverem em mim. Por isso eu queria trazer para você um texto das Escrituras que está em Mateus capítulo 6 e o versículo 19 e o 20 também. Eu só sei ministrar lendo a palavra de Deus. Eu aprendi assim com o meu pastor, que tem 86 anos de idade, e ele sempre me ensinou assim. Eu não sei ministrar sem ler a palavra de Deus. Para mim, se eu não ler a palavra de Deus, fica difícil, a não ser que eu esteja numa situação em que eu não tenha a Bíblia por perto. Então, eu preciso buscar aquilo que tem no meu coração. Do contrário, eu gosto de ler. Então, Mateus, capítulo 6, versículo 19, diz assim a palavra de Deus. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Versículo 20. Mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, ou os consumem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. E versículo 21 arremata dizendo, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quem disse essas palavras foi Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu queria compartilhar com você desse texto maravilhoso das Escrituras Sagradas. Se nós lermos esse texto de maneira aleatória, sem buscar nenhum contexto, no primeiro momento nós podemos entender que Jesus está dizendo assim, você não pode ter duas casas. Você não pode trabalhar para ter duas casas. Você não pode trabalhar para
ganhar um ótimo salário, você não pode trabalhar para ter 2 carros. Você não pode juntar um dinheiro lá na sua poupança, você não pode investir em ações, você não pode. Né? A Bíblia está dizendo que não é para você juntar tesouros na terra. E, por incrível que pareça, existem pessoas que pensam assim. Mas observe, Jesus não está dizendo que nós não podemos juntar tesouros na terra, que nós não podemos prosperar, na verdade, prosperar na terra. É que nós não lemos com mais cuidado o versículo 21. Aonde está o teu tesouro, também estará o teu coração. O que Jesus está nos dizendo, ouvinte, irmãos, é que o nosso coração não pode estar nas coisas materiais. O que Jesus está dizendo é que o nosso coração é algo precioso e que ele não pode estar nas coisas materiais. O que acontece com um coração que está nas coisas materiais? O que acontece com um coração que vê as coisas materiais com mais valor, mais importância do que o ser humano? O que acontece com um pai que valoriza mais o carro do que o filho, valoriza mais a moto do que o filho, mais a casa do que o filho? O que acontece com o esposo que valoriza mais o carro do que a esposa, que valoriza mais as coisas materiais do que a sua esposa? O que acontece com um patrão que valoriza mais a sua empresa do que os seus funcionários? O que acontece com a pessoa que ela aplica o coração dela nas coisas materiais e as pessoas ficam em segundo ou em terceiro plano? O que acontece com uma pessoa assim? Ora, essa pessoa certamente ela terá um coração doente. Por quê? Porque as coisas materiais, elas podem trazer conforto, uma alegria temporária, mas ela jamais preencherá essas coisas materiais, elas jamais preencherão a alma dessa pessoa. Essas coisas jamais alegrarão o espírito dessa pessoa, a alma dessa pessoa. E por que que isso não acontece? Porque o ser humano, ele depende do outro ser humano para ser uma pessoa completa. O ser humano não se completa com coisas materiais. As coisas materiais, elas não têm aquilo que só o outro ser humano tem. O abraço, o beijo, o calor humano, a palavra de conforto, a palavra de alegria. Então, quando você substitui as pessoas por coisas materiais, saiba que o seu coração está doente. Saiba que a sua alma está doente. Jesus um dia encontrou com um jovem. O jovem disse: o que é que eu faço para herdar a salvação? Jesus disse assim, e aí ele citou a lei, não é? E Jesus disse assim: olha, você já sabe quase tudo, né? Agora vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí a Bíblia diz que esse jovem virou as costas e foi embora. Por que que Jesus disse aquilo para aquele jovem? Porque Jesus Cristo viu que o coração daquele jovem estava nas coisas materiais e essas coisas materiais estavam roubando dele a sua salvação, o seu conceito de salvação. Por isso, quando eu coloco o meu coração nas coisas materiais, eu esqueço das coisas essenciais. Quando eu aplico o meu coração, a minha vida nas coisas materiais, eu esqueço das coisas espirituais. Quando eu aplico o meu coração só no dinheiro, eu esqueço das pessoas que são mais importantes do que dinheiro. Quando eu aplico o meu coração nas coisas materiais, eu esqueço da minha família, que é mais importante do que qualquer coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há um tempo atrás, Deus me deu uma palavra sobre cesto cheios de frutos. E aí o Senhor falava ao meu coração assim que o meu cesto, ele deve estar cheio de frutos. O amor, da graça, da bondade, do beijo, do abraço. E esses frutos eram para a minha família. Quando os meus filhos resolvessem, a minha esposa também, tirar do meu cesto, de mim, algo nesse sentido, eu teria que ter. Eu tenho que ter o abraço para o meu filho, o abraço para minha filha. Eu tenho que ter o eu te amo para os meus filhos, para minha esposa. Isso são frutos em um cesto
que Deus me deu, como Ele dá a todo pai de família. E eu compartilhei isso com algumas pessoas, compartilhei também com a minha família, e eu tenho uma filha de 9 anos. E ela gravou isso no coração, isso entrou no coração da minha filha. E ficou lá armazenadinho. Depois de um tempo, 3 ou 4 meses depois, acho que até mais um pouco, eu chego em casa. E a minha filha, que agora tem 9, na época ela tinha 8 anos de idade, ela olha para mim e fala assim: papai, eu quero um fruto desse cesto. Eu falei: que cesto, filha? Ah, papai, o senhor não falou que tem um cesto cheio para nós? E aí me veio outra vez a lembrança daquilo que Deus tinha falado ao meu coração. E eu disse: filha, e que fruto você quer desse cesto? Ela disse: eu quero um beijo. E quando Deus me deu essa palavra no meu coração, Ele disse assim: olha, esse fruto é para a tua família. O problema é que muitos de vocês estão deixando as pessoas de fora roubarem muito desses frutos. Ou seja, existem pessoas de fora que nós dedicamos coisas que nós deveríamos dedicar à nossa família. Existem situações, existem frutos na nossa vida que nós dedicamos às coisas materiais. Eu conheço pessoas, geralmente isso acontece com os homens, acontece com as mulheres também, mas os homens em maior quantidade. Eu conheço gente que ama mais o carro do que a esposa. Eu conheço gente que ama mais a moto do que os filhos. Eu conheço gente que o cara não pode tocar no carro dele, mas ele não se importa com a família dele. É um absurdo? Mas isso acontece muito. O que Jesus está dizendo é exatamente isso. Você não pode dedicar o seu coração às coisas materiais neste mundo de maneira que as pessoas que são mais importantes, elas fiquem em segundo plano na sua vida, na minha vida. Não existe tristeza maior do que um filho que quer o carinho do pai, o amor do pai, o abraço do pai, o beijo do pai, e esse pai, ele não valoriza isso, mas ele valoriza os seus bens materiais, se tornam intocáveis. Eu estava ouvindo um depoimento de uma jovem hoje pela manhã, onde ela dizia: você tem noção do quanto dói uma filha querer o amor do seu pai, o abraço do seu pai, e não ter esse abraço? E não ter esse momento de alegria com o seu pai? Por quê? Porque as coisas materiais tomaram o espaço no coração do homem. E essa sociedade que nós vivemos hoje, ela vive exatamente esse momento. Aonde você vale o que tem, não é esse o ditado? Você vale o que tem? A Bíblia diz que eu não valho o que eu tenho. Ela diz que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que eu sou as primícias da criação do Cristo vivo. A Bíblia diz que Deus amou a sua criação de tal maneira que deu o seu Filho. A Bíblia diz que Deus ama a família. A Bíblia diz que Deus trabalha com os exércitos do céu e os moradores da terra. A Bíblia diz que Deus ama as pessoas. A Bíblia não diz que Deus ama coisas. A Bíblia não diz que Deus se manifesta nas coisas, Deus se manifesta nas pessoas. A Bíblia diz que Deus não mora em coisas, e não mora em lugares, não mora em templos feitos por mão de homens. A Bíblia diz que Deus mora na pessoa. A Bíblia diz que aquele que recebe Cristo como seu Salvador, ele se torna casa de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Então Deus ama pessoas e não coisas. Coisas são passageiras. Você precisa entender que tudo que você tem, uma hora vai sair do seu controle. Se não sair porque a traça come, porque a ferrugem come, porque o ladrão rouba, se não sair por isso, sai pela morte. No dia que você morrer, não tem saída. Você vai deixar isso aí. Então, muitos pais vivem um tempo da seguinte maneira: se eu tivesse esse conhecimento, eu tinha aproveitado mais tempo com os meus filhos, com meu pai, com minha mãe, com os meus amigos. Só que agora é tarde. Agora é tarde. Eu estava vindo hoje, eu estava indo para casa, na verdade, hoje pela manhã, antes de vir para cá para a rádio, e encontrei um rapaz que sofreu
um infarto, teve um problema sério. E graças a Deus ele está se recuperando. E eu conversei com ele 2 minutinhos e disse a ele, graças a Deus que você está vivo. E ele disse, olha, foi uma obra de Deus. Eu espero que agora ele aproveite. Porque as informações que eu tenho é que ele não aproveitava bem a vida dele com a família dele. Eu espero que agora ele tenha os olhos abertos para essa realidade. Quantos de nós não estamos cegos diante disso? Trocando a nossa família por coisas materiais, trocando um tempo precioso com a nossa família por coisas materiais, deixando de ficar com a nossa família meia hora, 1 hora, porque nós precisamos fazer 1 hora extra lá no trabalho para no final do mês entrar 100, 200 reais a mais. Dá uma olhada lá no Salmo 127. A palavra de Deus diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil vos será levantar cedo demais, dormir tarde demais, comer pão de dores. Comer pão de dores é comer o pão de um cansaço exaustivo, de dor, de muito sufoco. Não devemos ser assim. Olha o que diz o texto. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, 20 e 21. Porque aonde estiver o teu tesouro, teu coração vai estar lá. O teu coração vai estar no teu tesouro. Quem é o seu tesouro? Se o seu tesouro for Cristo Jesus e o teu coração estiver nele, tenha certeza que você terá a alegria do céu, você terá a paz de Cristo Jesus, você terá a comunhão do Espírito Santo de Deus. Mas se o teu tesouro for as coisas materiais, se o teu coração estiver nas coisas materiais, então você também vai ter aquilo que o mundo capitalista te reserva, que é quanto mais você tem, mais você precisa. Quanto mais coisas você tiver, menos as pessoas importam para você e não faz a menor diferença se é família ou se não é. Nós estamos vivendo esse tempo hoje. Mas uma coisa maravilhosa, uma notícia maravilhosa que tem aqui nesse texto, é que Jesus falou que nós podemos acumular tesouros, riqueza nos céus. Isso não é bom? Isso é uma notícia maravilhosa, fenomenal. Olha, eu posso acumular riquezas no céu, eu posso acumular tesouros no céu, onde a traça não rói, a ferrugem não consome, o ladrão não rouba. Eu posso acumular tesouro no céu? Pode. O Senhor Jesus Cristo disse que pode. O Senhor Jesus Cristo disse que pode. Está aqui no texto. Então, se ele disse que pode, por onde eu devo começar? Como é que eu vou acumular tesouros no céu? Bem, vamos falar de tesouros de modo literal. Biblicamente falando, a Bíblia diz que no céu que é a morada de Deus. Jesus Cristo disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, que ele vai nos levar para aonde ele estiver, que nós estejamos também. Que na casa do Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa. A Bíblia diz que o céu é lindo e é maravilhoso e está preparado para receber a igreja de Deus. A Bíblia diz que as ruas do céu são ruas de ouro. A Bíblia diz que no céu tem uma mesa farta já sendo preparada por Jesus para receber a sua igreja, a sua noiva. Isso é o que diz as Escrituras e eu creio. Mas se nós sairmos desse tesouro literal, nós vamos para onde? Acumular tesouro no céu, como? A Bíblia diz que as nossas práticas aqui na terra contam muito. Então eu vou te falar aqui de alguns tesouros que você pode acumular lá na glória. E que se você fizer isso, tenha certeza que o Senhor nosso Deus não te enganará. Você vai encontrar com isso lá no céu quando você chegar, se você verdadeiramente receber Jesus Cristo como seu verdadeiro, único e suficiente Salvador. Por exemplo, o que é voluntariedade? Voluntariedade é o ato voluntário de ajudar o seu próximo. O ato voluntário de ajudar o seu próximo. Então vamos lá. Os seus ouvidos estão abertos ao clamor do seu próximo? Você ouve o clamor do seu próximo? As pessoas que você conhece? Você ouve? Os seus olhos estão vendo a necessidade daqueles que estão próximos de você?
Os seus pés estão te levando até essas pessoas? As suas mãos estão se estendendo para abençoar o seu próximo? PH, tudo se resume de mim para o meu próximo? Sem dúvida. Esses são os tesouros que devem ser acumulados. E você tem base bíblica para isso? PH, tenho. Mateus capítulo 6, a oração mais conhecida do universo. Pai nosso, não é só meu, é nosso, é meu e seu, que está no céu, acima de todas as coisas. Venha a nós, não é só a mim, a nós, o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ora, se eu peço o pão nosso, eu tenho que me dispor a ser a padaria de Deus. Se eu peço o pão nosso, aí Deus me dá esse pão para mim e para o meu irmão, eu não compartilho com ele? Não é assim? Se eu digo Pai nosso que está no céu, eu tenho que ter essa consciência de que eu tenho muitos irmãos, não sou somente eu. Então, os tesouros que são acumulados no céu é aquilo que você, como cristão, aquilo que você, como filho de Deus, aquilo que você como homem e mulher que serve a Deus, é as suas práticas aqui na terra. É isso que você vai acumular como tesouros lá no céu. Quando você encontrar com Jesus, as suas mãos não vão vazias. Jesus conta uma parábola de um homem que acumulou muitas riquezas. Então ele fez grandes armazéns e acumulou tudo que tinha. Então ele disse para ele mesmo assim, minha alma, fica tranquila, porque agora você tem para viver até o fim da vida. Você não precisa se preocupar com mais nada. Jesus disse assim, louco. Jesus chama esse homem de louco insensato. Hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tu tem a oferecer? Será que muitos de nós não estamos vivendo esse tempo em que nós estamos nos preocupando apenas com aquilo que nos cerca aqui na terra? Nós não estamos mais ouvindo o clamor do necessitado. Os nossos olhos não estão mais vendo a necessidade do nosso próximo. Os nossos pés não estão mais nos levando até aquele necessitado e as nossas mãos não estão mais se estendendo para ajudar o próximo. Veja que Jesus não fez assim. O que Jesus fez foi acumular tesouros nos céus. E o que eu faço com aquilo que já tenho ou aquilo que pretendo construir aqui na terra? Deixa eu dar uma dica legal para você. Trabalha, prospera o máximo que você puder, mas usa a tua prosperidade, usa aquilo que tu tem para glorificar a Deus, sendo uma bênção na vida das pessoas. Usa tudo que Deus te dá para glorificar o nome do Senhor na vida do seu semelhante. Porque existe uma ordem, existe uma lei que o Senhor Jesus Cristo determinou no universo para todo ser humano. Se você é cristão ou não, ela vale para você, em todo o universo. Aquele que planta, colhe. Tem um ditado que diz assim, se você não está gostando do que está colhendo hoje, veja o que você plantou lá atrás. A lei é a lei da semeadura. Tudo o que você planta, você colhe. Se você planta manga, você vai colher manga. Se você planta feijão, você vai colher feijão. Agora existe uma ordem nisso tudo. Você nunca colhe o mesmo tanto que você planta. Se você plantar 1 grão de milho, você não colhe 1 grão de milho, você colhe muitas vezes mais. Outra coisa, o controle dessa semente só está na tua mão enquanto você não planta. Depois que você plantar, você não tem mais controle sobre ela. Quem tem o controle é Deus, porque é Ele que faz chover, faz brotar e faz crescer e faz frutificar. Por isso, o teu controle dessa semente só é enquanto você tem ela na tua mão. Se você comer essa semente, se você destruir essa semente, ela não vai frutificar. Mas se você plantar essa semente, ela vai frutificar. E aí você vai estar acumulando tesouros. Aonde? No céu. É isso que você vai encontrar na glória. É o bem que você fez ao seu semelhante. É a justiça que você praticou na terra. É o quanto os teus ouvidos estiveram atentos ao clamor do necessitado. É o quanto o
os seus olhos estiveram abertos para ver a necessidade do outro. É o quanto os seus pés chegaram até o outro para ajudá-lo. É o quanto as tuas mãos se estenderam para socorrer o necessitado. Por exemplo, em São Paulo, nós estamos vivendo uma onda de frio nesse tempo. Certamente, eu e você temos condições de socorrer alguém com uma coberta, com uma jaqueta, com alguma coisa para amenizar o sofrimento do nosso semelhante. PH, mas aquela pessoa que está naquela situação de rua não tem nada a ver comigo. Tem sim. Essas pessoas também, muitas delas são vítimas de administrações irresponsáveis no item, né? Políticas ou políticas públicas das autoridades. Mas eu não posso me basear nas autoridades para ajudar alguém que está necessitado. Eu ajudo alguém que está necessitado porque Cristo Jesus foi o meu exemplo. Ele é o meu exemplo. A Bíblia diz que Jesus olhou e viu uma multidão. E essa multidão estava como ovelhas que não tinha pastores. E Jesus se compadeceu daquelas pessoas. A Bíblia diz que Jesus é cheio da misericórdia, que Jesus Cristo é bom o tempo todo. A Bíblia diz que o nosso Deus é riquíssimo em misericórdia. Por isso, nesta manhã, se você entende que ainda em um determinado momento você dedicou o seu coração mais às coisas materiais do que às pessoas, é hora de corrigir a rota. É hora de voltar atrás. É hora de fazer um negócio chamado metanoia. Metanoia é você voltar atrás, é um arrependimento. E começar a agir da mesma maneira que Cristo Jesus fez. Amando mais as pessoas do que as coisas. Você pode usar as coisas para alcançar pessoas, mas nunca use as pessoas para alcançar coisas. Nunca faça das pessoas degraus para você subir. Não. Use as coisas. Use aquilo que você tem para mostrar Cristo às pessoas. Nós podemos fazer isso. Você pode usar o seu carro para socorrer alguém, para ir no hospital, para ir no supermercado. Você pode usar a sua moto para fazer algo para alguém que está precisando. Você pode usar o seu dinheiro para comprar um remédio para alguém que precisa, uma coberta para alguém que está necessitando, para ir no supermercado, no açougue. Você conhece alguém que está passando por uma necessidade, uma falta de emprego? Passa no açougue. Vai lá, compra uma carne e leva para ele almoçar, compra um peixe, leva, passa no mercado, compra um arroz, leva, faz isso. PH, mas as obras não salvam. É verdade. Eu e você somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é bom de Deus. É dom de Deus. Mas o que diz lá em Tiago? Se você tem fé, mas não tem obras, então a tua fé é morta. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Então veja, uma fé que é morta é uma fé sem obras. E o que é obras? Obra é aquilo que o Espírito Santo faz através de você para com o seu próximo. Se nós não deixarmos o nosso coração se corromper ou fixar-se nas coisas materiais, então os nossos olhos certamente se voltarão para o nosso semelhante. E quando os nossos olhos se voltarem para o nosso semelhante, uma das coisas que Deus vai nos mostrar é: olha só a quantidade de pessoas que eu posso ajudar e que não estava fazendo até agora. Muita gente.